Vamos lá. Pai amado, Pai querido, já te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, até aqui o Senhor tem nos sustentado com mãos fortes. Eu só tenho a te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua graça, te agradecer pela tua misericórdia, a qual tem se renovado todos os dias. Como a tua palavra diz, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E glória sejam dadas a ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Glória seja dada a ti, Jesus, que tem nos sustentado, tem nos alimentado com a sua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que tem nos conduzido para rios de águas de vida, rios de águas profundas, que nós possamos a cada dia entender que o Senhor tem planos de nos fazer bem e não de nos trazer mal. O Senhor tem planos para que nós possamos cada dia vivermos, aleluia, nesta terra de forma, aleluia, a termos a tua plenitude. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em cada lar, em cada vida que é encontrada nas ruas para edificação do corpo de Cristo, cada vida que abre o coração, cada vida que recebe o seu reino no coração. Pai, que o Senhor venha nos ungir esta noite, ungir a nossa mente, ungir o nosso coração, que o Senhor venha nos ungir para recebermos a palavra, recebermos uma palavra de bom grado. A tua palavra diz: buscai enquanto se pode se achar. Buscai enquanto se pode se achar. E muitas pessoas não estão discernindo o que a tua palavra diz, o que buscai enquanto se pode se achar. Estamos em uma época em qual as pessoas não têm verdadeiramente entendido o que é receber a salvação por meio do sangue de Jesus. Pai, que o Senhor venha trazer sabedoria para o seu povo, trazer discernimento para que nós possamos caminhar nesta caminhada cristã. Que o Senhor venha nos fortalecer na sua graça, no seu amor, para que nós possamos estar firmes no dia bom e no dia mal. Porque na nossa porta bate o dia bom e no dia mal. E por bater na nossa porta o dia bom e no dia mal, nós precisamos sim, todos os dias, sermos dependentes de Ti. Porque se não dependemos do Senhor, aleluia, nos tornaremos independentes. E como filhos independentes, nós arrumaremos a nossa mala e sairemos da sua casa. Mas eu não falo da sua casa, aleluia, terrena, porque o Senhor não tem casa feitas por mão de homens. Pois a tua palavra diz que o Senhor não comeria na mão do homem tampouco, aleluia, habitaria em templos feitos por mão de homem. Aleluia, o Senhor preparou para que nós fôssemos templos do seu Espírito. E aleluia, quando o Senhor me traz de sair da casa como filhos independentes que não aceitam o que o Senhor traz e que quer viver a sua própria vida, quer viver os seus próprios deleites como filho pródigo. Só que hoje, diferente do entendimento que muitos têm sobre o filho pródigo, Pai, o Senhor me traz essa noite, aleluia, que muitas das vezes nós arrumamos a nossa mala sim, para partirmos do reino, porque ao recebermos o Espírito Santo, ao recebermos um pedaço da glória de Deus, nós agora nos tornamos cidadãos do céu. E ao recebermos essa semente de morada eterna, essa semente de selo, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o selo de Deus sobre as nossas vidas. É o selo sobre aqueles, aleluia, que são colocados, oh glória, como propriedades de Deus. Nós somos agora selados como propriedades do Senhor. Mas quando decidimos tomar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias decisões,
O Senhor não nos impede. A tua palavra diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, sendo representado ali como o pai do filho pródigo, o Senhor não ficou na frente do filho, o Senhor não segurou ele na mão. E tem sido assim até os dias de hoje. Aleluia, o Senhor não segurou na mão de nenhum profeta. Quando Elias quis entrar na caverna, aleluia, o Senhor não segurou na mão de Elias. O Senhor foi socorrer Elias. Aleluia, o Senhor foi socorrer Moisés quando ele assassinou aquele egípcio e correu para o deserto. O Senhor foi atrás dele. Quando Pedro te abandonou, aleluia, e abandonou o propósito, o Senhor foi atrás de Pedro. O Senhor disse: Pedro, eu vim até ti. Pedro, tu me amas. E quantas das vezes, Senhor, nós somos tentados a abandonar o propósito. Nós somos tentados a soltar a sua mão. Nós falamos tanto de Pedro, de João, de Tiago, de Elias. Mas se olharmos, nós praticamos as mesmas coisas. Nós fazemos as mesmas coisas, Senhor. Nós praticamos os mesmos pecados. Mesmo a Bíblia nos alertando, mesmo a Bíblia sendo a verdade e nos conduzindo, nós tomamos os nossos próprios caminhos, Pai. E nesta noite eu gostaria de iniciar esse culto orando a Ti. Não deixa que sejamos filhos independentes. Não deixa que a gente venha fazer as nossas próprias malas, Senhor. Porque as malas que serão feitas durante esse tempo é para sair da casa. Mas sair da casa que é a habitação eterna. As pessoas que estão te abandonando nesses últimos dias não estão percebendo que elas estão abrindo mão da salvação. Elas não estão entendendo que elas estão abrindo mão do propósito. E abrindo mão do propósito, elas estão abrindo mão da casa. Mas não é da casa, aleluia. Não é da denominação. Não é da placa da igreja. Mas é do reino de Deus, que foi colocado no seu coração pelo Espírito Santo. E ao você tomar o seu próprio rumo em independência, aleluia, como se Deus estivesse te escravizando como o irmão do filho pródigo. Alguém que não sabe o que é ser filho de Deus, vai viver sempre como escravo isso. Alguém que não sabe o que é ser filho de Deus, vai se apegar às leis. Alguém que não sabe o que é ser filho de Deus, não sabe quais são as bênçãos derramadas sobre as suas vidas. Ele vai viver sempre cumprindo regras. Ele vai achar que as bênçãos, aleluia, é mediante o cumprimento de regras. É por isso que hoje muitos irmãos estão escravizados. Muitos irmãos cumprem a lei porque eles pensam que se eles não fizerem, aleluia, o Senhor não é fiel e justo para recompensá-los. Quantos irmãos colocam a lei maior do que o Senhor? Quantos irmãos fizeram isso com Jesus? Naquele tempo, os israelitas tentaram fazer a mesma coisa com Jesus. Eles tentaram colocar, aleluia, o sábado maior do que Jesus. Eles tentaram colocar o sábado maior do que Deus. Porque no sábado era para servir um ao outro e não o sábado servir ao homem. Mas ali eles já estavam querendo fazer isso. E continuamos a fazer neste tempo. Continuamos a colocar a lei maior do que o Senhor. Mesmo o Senhor tendo vindo e cumprido toda a lei. A palavra vai dizer que o Senhor cumpriu todas as 613. Lei moral, lei civil, lei cerimonial, todas as leis foram cumpridas para que nós vivêssemos só 2 mandamentos: amará o teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo, e entregar tudo para que o Espírito Santo venha nos dirigir. Se tem culto é pelo Espírito, se tem, aleluia, louvor é pelo Espírito, se tem ministração é pelo Espírito, se tem oração é pelo Espírito. Eu só faço abrir a boca, Pai, para que o seu Espírito possa nos conduzir à verdade. Pois a tua palavra diz: e conhecedes a verdade vos libertará.
Aí muitos vão dizer, mas você está pregando algo diferente. Você tem trazido algo novo. Isso, Surimaná, Surimanai. É porque, e conhecedes a verdade vos libertará. Muitos, aleluia, têm corrido de pregar a verdade. Muitos, aleluia, por segurar lugares, por não querer perder espaço na mídia, no YouTube, não querer perder seguidor, não querer perder membro da igreja, estão colocando a lei maior do que Jesus. Estão querendo colocar a lei maior do que a graça. Mas a palavra vai dizer que estamos debaixo de uma aliança superior. E que aliança é essa? O Novo Testamento fala de uma nova aliança. E essa aliança é no sangue de Jesus, que nos comprou, nos purificou e pagou o preço. É Ele que é sacerdote. Ele é sacerdote eterno, como diz o livro de Hebreus. Ele é da linhagem de Melquisedeque, aleluia. Ele é o próprio Melquisedeque, sendo representado nas Escrituras. Ele é sacerdócio eterno. Ele não vem da linhagem de Levi, ele vem da linhagem de, aleluia, de Judá. Ele vem quebrando protocolos. Como assim? Aleluia, ele encerra o sacerdócio levítico e inicia o sacerdócio mediante a Judá. O sacerdócio agora é dele, não vai ser, aleluia, levantado mais ninguém, a não ser pelas escolhas do nosso rei, o nosso rei da glória. É o nosso rei que unge agora, é o nosso rei que capacita pessoas, é o nosso rei que distribui o ministério, é o nosso Jesus que distribui dons. Não é o quanto eu leio a palavra que eu vou ter dons, aleluia. É o quanto Ele decide o que vai ser derramado sobre a minha vida. Aleluia, nós temos tantos testemunhos na palavra. Nós vemos Jesus iniciar o seu ministério, sacerdócio, aleluia, sacerdote. O ministério de Jesus se inicia e Ele escolhe 12 homens indoutos. 12 homens que não, aleluia, não tinha compreensão nem do que eles iriam viver, mas devido à sua misericórdia e graça que era renovada todos os dias, Pai, o Senhor renovava a sua misericórdia sobre a vida de Pedro. Todos os dias o Senhor renovava a sua misericórdia na vida de João, na vida de Tiago, porque eles falhavam do seu lado. O Senhor chamou eles de incrédulos. O Senhor disse: até quanto eu vou ter que suportar vocês após enviá-los para fazer missões? E eles ali fazendo missões em teu nome. Muitos já poderiam dizer: eles já foram aprovados, já estão sendo enviados. Mas ainda tinha muita coisa para ser lapidada. E ali a misericórdia já estava se renovando, porque todos os dias eles falhavam. E todos os dias o Senhor lapidava. E muitos querem chegar prontos diante de Deus. Muitos querem se justificar diante de Deus. Muitos querem trazer a sua própria justiça, não sabendo eles que agora o dono de todas as coisas, o cabeça da igreja, Ele que rege o corpo, é Ele que unge, é Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que diz: filho vai, filho vem, filho fica. Não somos nós mais que nos dirigimos a nós mesmos. Ele disse: não foram vós que vos escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Muitos estão se denominando isso ou aquilo. Muitos estão sendo levantados por si mesmos, mas os verdadeiros adoradores estão sendo levantados neste tempo para resgate de muitos ainda. Muitas almas que estão até aprisionadas dentro das denominações. Muitas almas aprisionadas nas ruas. E o ministério de Jesus parece continuar parado em meio a essa multidão de pessoas que sofrem escravizadas na mão do diabo. E cada vez mais o poder de Deus é diminuído. Um Deus que não cura mais, um Deus que não liberta mais, um Deus que não transforma. Cristãos que não querem ter sua vida transformadas,
cristãos que não querem ter as suas vidas entregues nas mãos de Jesus e não conseguem dar bom testemunho aonde passam. Aonde passam, eles continuam os mesmos, porque não se permitem que Ele habite na casa, que Ele faça morada, que Ele governe a vida sentimental, que Ele governe a vida financeira, que Ele governe a saúde, que Ele governe todas as coisas. Quantas das vezes você vai ver irmãos e irmãs, quando sente qualquer dor, ao invés de recorrer ao nome de Jesus, ao invés de pedir para Ele curar, vai logo para a farmácia, não sabendo eles que estão desprezando o Espírito Santo. Ao recorrer para a farmácia, eles estão dizendo: Espírito Santo, você não faz nada. Senhor Jesus, seu sangue não cura. Mesmo lá em Isaías dizendo que Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, nós não cremos e não tomamos posse. Nós corremos rapidamente para a farmácia. Ao ter dúvidas sobre o Evangelho, nós não recorremos ao Espírito Santo para ser nosso professor. Nós não dizemos: Jesus, senta aqui comigo nessa mesa. Eu vou ler a Bíblia, o Senhor vai me ensinar. Nós recorremos a homens. Quanto mais sábio, melhor. Quanto mais ele tiver, aleluia, capacitação humana, filosófica, científica, mais eu quero que ele me ensine. Quanto mais gabarito ele tiver, nós queremos o ensino desses tais. Mas enquanto Jesus está sentado na sua mesa, na sua casa, no seu sofá, dizendo: eu ensinei aqueles 12 lá, aqueles 12 que tinha pescador, cobrador de imposto, eu ensinei todos eles nem sabiam ler, e eles falavam com ousadia pelo Espírito. A Bíblia que vocês lê hoje, essa nova aliança, foi feita por homens que ninguém dava nada, e hoje eles estão aí sendo ditos, sendo lembrados até hoje, o nome de cada um deles, de Tomé, até do próprio Judas, vocês citam o nome até hoje. E mesmo assim nós queremos capacitação humana. Nós não cremos no Jesus que senta e que explica. Nós não cremos que tem o Espírito Santo que revela. Mesmo a Bíblia dizendo que o Espírito Santo prescuta o mais íntimo de Deus para nos revelar. O Espírito Santo vai trazendo de lá do trono de Deus, aleluia, tesouros escondidos. É por isso que ele disse: se me buscar de todo o meu coração, me encontrará. Bata e será aberta, peça e será dado. Nós não pedimos, irmãos. Nós pegamos a Bíblia para ler, cheio de nós mesmos, cheio de si mesmos. Nós nem nos esvaziamos para dizer: Senhor, fala na tua palavra. Eu já peço perdão aos irmãos, aleluia, mas isso é tão profundo, irmãos, o quanto a igreja tem desprezado Jesus. Eu me sinto envergonhado, irmãos. Eu me sinto envergonhado. O quanto nós tornamos o Evangelho tão filosófico. O quanto nós tornamos o Evangelho tão científico. Eu me sinto envergonhado, irmãos. A cada dia que eu passo e vejo cristãos fazendo cada vez pior, tratando Jesus como se fosse nada. Mas eles estão ali dizendo que faz parte do corpo. Eles estão ali dentro das igrejas, todos os dias vão lá para os seus cultos e voltam para suas casas da mesma forma que foram, eles voltam. Eles não conseguem ter um relacionamento com Deus. Eles não conseguem parar para conversar hora nenhuma com Jesus. É mais fácil se levantar contra irmãos. É mais fácil caluniar irmãos do que sentar. E muitos entendem que até perder tempo, eu vou falar dessa forma. Eles acham que parar para estar com Jesus é perder tempo. Enquanto muitos queriam estar naquele tempo para tocar na orla da veste,
Enquanto muitos queriam estar no tempo em que Jesus esteve na terra, para vê-lo, para saber como ele é, para estar ali do lado dele aprendendo. Muitos hoje desprezam, falam de salvação, falam das bênçãos, mas quando se fala de um verdadeiro relacionamento, eles excluem Jesus das suas famílias, negam Jesus para suas famílias, negam Jesus para os seus amigos. Todas as vezes que você se reúne com seus amigos e você não fala de Jesus, você está negando Ele. Toda vez que você tem a oportunidade de pregar Jesus no meio da sua família, você não fala, você está negando Ele. Todas as vezes que você está em um lugar e você tem a oportunidade de falar de Jesus e você não fala, você está negando Ele. Aí muitas pessoas querem ter muito, mas Ele diz, não é nem fiel no pouco. Não começa nenhum relacionamento básico comigo. Amados irmãos, nós precisamos cada dia mais entender o que queremos viver com Deus. Queremos um Deus que está sentado no trono e que só dizemos glória e aleluia. E que muitos não entendem que esse glória e aleluia muitas das vezes é carnal. Sabe por quê? Porque quando dizemos glória e aleluia e Ele diz faça isso e não fazemos, estamos desobedecendo a Ele. Quantas das vezes nós dizemos aleluia, Jesus eu te amo, Jesus diante dos irmãos, diante de um altar, nós falamos, e quando chega na hora de provar, e quando chega na hora, irmãos, de provar esse amor, e quando chega na hora de fazer o que Ele está mandando, quantos conseguem obedecer? Quantos conseguem se manter firmes? É por isso que a palavra de Deus vai dizer que teve, aleluia, quando veio a chuva, aquele que edificou a sua casa na rocha, esse permaneceu. E quando veio o vento forte, aleluia, esse que estava com a casa na rocha permaneceu. Mas aquele que fez a sua casa sobre a areia, o que é a casa sobre a areia? Alguém que não tem fundamentação. Aleluia, alguém que fica sendo levado por qualquer vento de doutrina, alguém que não se permite amadurecer no evangelho, alguém que recebe algo da parte de Deus aqui agora, nesse dia, nessa data, aleluia, vê Deus testificar, não, Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou comigo nessa palavra, eu tenho certeza que Deus falou para eu não fazer mais isso, mas basta chegar em um momento que tiver com outras pessoas, aquelas pessoas disserem uma outra ordem, ela vai e obedece. São pessoas que muitas das vezes não têm um caráter de Cristo. Elas têm dualidade de caráter. Eu vou pedir licença aos irmãos para eu enxugar meu rosto aqui rapidinho, amém? Eita glória! Muitas pessoas que recebem algo de Deus em suas orações, estão orando, Deus trabalha na minha família, Deus trabalha na minha família, trabalha na minha casa. Quando Deus diz, agora eu vou trabalhar na sua casa, aí a gente diz, não, Senhor, agora não é o momento, não é a hora de trabalhar aqui, a casa está em reforma, o povo está em guerra. O Senhor não sabe como está a minha casa, Deus. O Senhor não sabe. Como podemos dizer a Deus que Ele não sabe como está a nossa família? Como podemos dizer a Deus que Ele não sabe como está o pai, a mãe, os irmãos? Como podemos dizer a Deus que Ele, que é o sabedor de todas as coisas, Ele diz a qual? Aonde existia um Deus, a qual revelou coisas que nem mesmo existia. Amado, Deus está aqui antes da fundação do mundo. E muitas das vezes, como cristãos, queremos, aleluia, surpreender Deus. Nós queremos trazer para Ele uma causa nova, que Ele desconheça. Nós queremos surpreender Deus, sabe? Muitas das vezes eu vejo cristãos querendo surpreender Deus. Não, nessa causa aqui Deus não trabalha. Nessa causa aqui Deus não opera. Como assim, irmão?
O que é impossível para Deus? E nós queremos surpreender Deus. Como se no meio da nossa família Ele fosse se surpreender. Ele fez cada pessoa da sua casa. Ele fez seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios. Ele fez todo mundo. Ele sabe quem é cada pessoa. Ninguém vai surpreender Deus. Eu não vou surpreender Deus dizendo: Senhor, olha, minha irmã é assim, meu irmão é assim, meu pai é desse jeito, minha mãe é desse jeito. Ele já sabe quem é cada pessoa. Não tem um ser humano, não tem uma criação que Deus não conheça. Porque antes de ser filho é criatura. E Ele criou todas as coisas. Quer o homem queira, quer o homem não queira. O homem quer tirar a glória de Deus sobre as coisas. É um Deus que fez o mar. E o homem quer atribuir outros donos ao mar. Um Deus que fez os céus e as estrelas, e o homem quer colocar os signos como dono das estrelas. Um Deus que fez o vento, onde o homem quer colocar dono para o vento. Um Deus que fez o trovão, o relâmpago, e o homem quer colocar dono para o relâmpago e para o trovão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com Maria, com José, com João, aleluia, com Isaac, com Jacó. Deus não divide a glória dele com ninguém. O homem vai viver uma vida de santidade, porque temos que nos santificar. A Bíblia diz: ser de santos, aleluia, como eu sou santo. A mesma promessa feita para Israel é a mesma promessa feita para a igreja. A promessa que Deus faz para Israel: ser de santo, porque eu sou santo. Ele faz a igreja agora. Ele levanta a igreja. Ele levanta o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Deus é o dono de todas as coisas. Aí, a palavra mudou, irmão? Ou continua sendo santo? E pelo fato de eu e você sermos homens e mulheres santificadas pelo Espírito. Porque o Espírito é santo. Se tem um Espírito Santo, você é uma mulher santa. E que tipo de vida você deve levar? Que tipo de vida? Ou será que eu devo levantar um altar de adoração porque você agora é santa? Porque o que estamos fazendo? Uns levantaram os santos do passado. Uns idolatram os homens santos do passado. E hoje estamos idolatrando homens santos deste tempo. Não, é porque o irmão Joaquim, ele é uma bênção, ele é mais santo do que aquele outro irmão. Não, olha como estamos medindo a santidade dos homens de Deus. Como se todos não devessem estar no mesmo padrão. Todos buscam. Quem quer tem que buscar a verdadeira santidade pelo Espírito. Não é a minha veste que diz sobre a minha santidade. Você está julgando pelo seu olhar e pelo seu coração. As vestes não diz quem é homem e mulher de Deus. As vestes não vai dizer quem você é. É o próprio Deus que diz. Quer saber se aquela pessoa é homem e mulher de Deus? Vai perguntar a Jesus. Pergunta a Deus se Ele está se agradando daquela vida. Pergunta a Deus: Senhor, eu sigo aquele homem. O Senhor tem se agradado daquela vida? Senhor, eu estou naquela igreja. O pastor tal, ele tem te agradado? Por que os irmãos não fazem isso? Só sabem provar e ver os pequenos irmãozinhos. Os irmãozinhos que estão fazendo a obra de Deus. Aqueles irmãozinhos, né? Os famosos excluídos. Esses são fáceis de julgar. Assim como Davi foi julgado. Quando Davi falou, aleluia, que iria combater o gigante, veio logo alguém da família de Davi. Quem foi? Eliabe, um dos irmãos de Davi, se levantou e disse: você já vai se aparecer? Praticamente ele disse isso. O que você quer aqui, rapazinho? Está lá no livro de 1 Samuel 17. Quando o irmão se levanta contra o outro. E todos nós somos irmãos. Vamos para o mesmo lugar. O céu não é dividido em ala norte, ala sul, ala leste, oeste. O sol não tem a placa da sua igreja lá não, irmão. O céu não tem placa da sua denominação não. É um povo só. E será que estamos falando a mesma língua?
Quantas doutrinas? Não falem mal daquela doutrina de lá, não falem mal dessa doutrina, mas não somos o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está dividido, cada um com sua doutrina, cada um com o seu jeito de viver. Um se sente mais santo do que o outro, outro se sente mais cheio do Espírito Santo do que o outro, cada um fazendo acepção do outro. E desse jeito o diabo já está ganhando, porque se o corpo está dividido, é mais fácil ele combater. Aí os irmãos, de vez de se unir para ter campanhas de orações juntas, para batalhar juntos, para ganhar almas juntos, não, vamos dividir. Vamos, porque a igreja tal ela é mais cheia, a igreja tal tem mais sabedoria, aquele homem daquela igreja é assim, aquele outro homem daquela igreja tal. Não, irmão, todos são ovelhas. Todos são ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Eu quero saber se vai ter alguém sendo fiador de vidas aqui. Eu quero saber qual é o apóstolo, qual é o bispo. Eu quero saber qual é, aleluia, o pastor. Eu quero saber qual é o evangelista, qual é o profeta que vai dar a vida por vocês. Só teve um que deu a vida. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pelas minhas ovelhas eu dou a vida, ele disse. Nós oramos Salmo 23 e dizemos que ele é o nosso pastor. Ele se declarou o nosso pastor no livro de João. Ele se declarou o nosso pastor. Ele é o cabeça de todo o corpo. Ele é que cuida, ele que vai buscar. Quando tem alguém abatido, é ele que toca no coração do crente para ir até lá. Ei, pela vontade humana, ninguém vai atrás de ninguém. Pela vontade do homem, ninguém vai resgatar ninguém. Ninguém vai na casa da irmã Joaquina, ninguém vai na casa da irmã Josefa. Só vai porque o Espírito impele a pessoa a ir. Você quer ver que não vai? Estava ali Ananias, aleluia, e ele estava recebendo uma palavra do próprio Jesus. A palavra é: vai lá e visita o irmão Saulo ou Paulo. Vai lá e vai falar com ele. Qual foi a reação humana dele? Rapaz, deixa eu conversar com o Senhor aqui, viu, Deus? Olha, Senhor Jesus, eu sou um servo seu, eu faço a sua vontade, mas esse irmão aí, ele é problemático. Eu não vou lá visitar esse irmão. Eu não vou ver esse irmão. Não insista não. Ele é perseguidor. Ele faz isso e aquilo. Não é assim, irmão. Não é assim que fazemos. Não é assim que o cristão ele reage pela carne. Mas o próprio Jesus, ele vai lá e impele pelo Espírito. Vai lá porque ele vai saber o que é sofrer pelo Evangelho. A alma, quando Deus manda ir, ele já preparou. A alma, quando Deus manda ir lá trabalhar, ele já preparou. A terra já foi trabalhada por ele. Ele já está trabalhando na vida. Quando você e eu é enviado até alguma vida, é porque Deus já está trabalhando no coração. Aquele coração já está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Nós só vamos fazer a vontade de Deus. Paulo tem um encontro primeiro com Jesus. Paulo tem um encontro com Jesus e depois fica cego. E ao ficar cego, quem ele teve encontro primeiro? Foi com o profeta? Foi com o homem que servia a Deus ou foi com Jesus? Muitas pessoas já teve encontro com Jesus e só está esperando mulheres e homens de Deus que vá até elas. Vai na casa dos irmãos, vai na casa das irmãs. Não, mas hoje tem culto. Quem é o dono da sua vida é Deus. Aborreça o homem, mas não aborreça a Deus. Quantas pessoas recebem no dia dos seus cultos para ir visitar alguém que não está vendo na igreja e não vai? E diz que é igreja, e diz que é corpo, e diz que está se fazendo presente. Como? Se Deus está mandando fazer algo e não faz. Se Deus mandou você ir até algum lugar e você não foi, é por causa da dureza do teu coração.
Porque aquele homem, ele até chegou a labutar com Deus. Senhor, aquele Saulo é terrível, aquele Saulo é perverso, aquele Saulo matou crente. Mas quando Deus diz, vai, quem está mandando sou eu, ele garante. Deus, ele não vai ficar olhando quem é a pessoa que vai estar no lugar para receber. Ele sabe quem é o servo que ele está enviando. E se o servo tem autoridade, ele faz igual o servo que Deus enviou para curar Saulo. Ele não olhou que Saulo era um perseguidor. Ele disse, Saulo, agora você vai voltar a enxergar. Saulo, agora você vai saber o que é sofrer por causa do evangelho. Quantas pessoas estão aí como Saulo, como Paulo, para receber a luz da palavra através da sua vida, e você nega. E se você nega a verdade para as pessoas, você está negando Jesus. Eu não estou aqui pregando por mim mesmo. Eu prego porque Deus mandou pregar. E eu não vou mudar a mensagem para agradar homens. Ah, irmão, você está falando de coisas que muitos irmãos vão se irar contra você. Amém? Se iraram contra Jesus, porque Jesus falava de coisas que eles se desagradavam. Quando o homem está preso na doutrina da lei, ele não quer a graça. Porque para vir para a graça tem que abandonar a lei. Para vir para a graça tem que abandonar a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é para judeu. E na graça é nova aliança mediante ao sangue de Jesus. Quem quer graça não pode colocar vinho novo em odres velhas. Ou você quer viver graça, ou você quer viver lei. Se quer viver a meia coisa, não dá para viver. Homens e mulheres de Deus que querem viver a metade. Ora eu vivo graça, ora eu vivo lei. Na hora de ter as práticas cerimoniais da igreja, eu vou viver na lei. Ora, quando é para falar das coisas do Espírito, eu quero a graça. Oh, que maravilha! Eles são espirituais para pregar, para receber revelação. Para curar precisa do Espírito Santo. Mas para estar debaixo de uma nova aliança, no Romanos 8 vai dizer que é vida e paz. Eles não querem, eles querem voltar para a lei. É por isso, aleluia, eu quero saber se o primeiro casamento que foi instituído por Deus entre Adão e Eva precisou de cartório. Ah, irmão, você está falando de algo pesado, é? Eu estou trazendo uma reflexão. Eu quero saber se precisou de o homem firmar um contrato, ou se foi o próprio Deus aliançando eles dois. É por isso que a palavra vai ser profunda mesmo. E vai doer nos ouvidos dos crentes. Por isso que a Bíblia vai dizer, nos últimos dias, quando eles ouvirem a sã doutrina, vai dar coceira nos ouvidos. Porque quando Deus estabeleceu o primeiro casamento, se Deus, ele é perfeito em toda a sua estrutura, em todas as suas ordenanças e mandamentos, se o primeiro casamento foi perfeito, ele não vai errar nos demais. Então, quando Deus estabelece o primeiro casamento, é mediante a vontade dele. É ele casando Adão e Eva. E não tem papel, mas tem ele dando a bênção. Tem ele autorizando, ele dizendo, esse casamento é meu e ai de quem tocar. Aí vem o mandamento, o que Deus uniu, o homem não separe. Porque você vai ver agora um princípio sendo estabelecido. Deus unindo o homem e a mulher. E se o mesmo Deus que estabeleceu um casamento com princípio nele, com fundamento dele, com ordenança dele, e ele abençoando, ele não vai mudar os casamentos adiante. O problema é que nós que queremos mudar, queremos estabelecer a vontade da carne para estarmos casados com quem a gente quer. E para fazer a vontade da nossa carne, a gente despreza o Espírito, despreza Deus e o que Deus quer na nossa vida. Muitas pessoas hoje vivem divórcio porque se casou com quem Deus não mandou casar. Foi lá e se casou pela cobiça dos olhos mesmo. Mas não consegue admitir, eu vi essa mulher linda e quis casar. Eu vi esse homem bonito e quis casar. Mas eu não perguntei a Deus. Eu não fui orar. Ah, eu orei e Deus me disse que não era. Mas mesmo assim eu quis. Cadê a sinceridade do povo de Deus? Cadê a sinceridade? Aí quando a gente fala, ah, irmão, poxa, você está falando que tem casamento que Deus não estabeleceu? Existe. No livro de Esdras, no seu capítulo 10, no livro de Neemias também fala de casamentos que foram realizados, aleluia, de forma mista. São chamados casamentos mistos. Quer você queira, quer você não. Deus não mudou. Se ele estabelece lá atrás com o primeiro casal, ele não vai mudar para estabelecer vocês.
Eu falei, aleluia, na live passada, se o Deus que estabeleceu o casamento de Rebeca e Isaac teve todo um princípio de Abraão, porque ele é o pai. Ele não é só o pai físico, ele é o pai espiritual. Abraão é nosso pai na fé, é um pai espiritual que deixou ensinamentos de família. Mas desprezamos a palavra, as ordenanças. Deus ele está estabelecendo casamentos lá, através do pai. O primeiro pai, na fé, estabelece um casamento. E como foi esse casamento? Ele pegou o seu filho para casar com Rebeca, mas foi buscar lá da terra dele. Ele disse, não mistura, não faz bagunça aí não, tem que ser de lá daquele povo lá. Porque Deus teve esse cuidado de casar Isaac e Rebeca daquele jeito? Porque teve cuidado de casar Jacó. Está na Bíblia, irmão. Eu estou pegando, aleluia, pontos onde se fala de casamento, para que nós tenhamos a certeza de que Deus não errou. Deus, ele não faz nada errado. Nós que queremos agir no erro. É por isso que Romanos 1 vai dizer, e eles vivem, aleluia, querendo fazer as suas vontades pecaminosas, então eu vou enviar a operação do erro. E que a operação do erro é essa? A operação do engano. Vocês querem viver no engano? Então eu vou entregar o engano a vocês. Ah, irmão, como tem engano? Tem o espírito de engano. E como o espírito de engano se estabelece? Na vida, aleluia, dos crentes que dão lugar. Quando o crente dá lugar, o espírito de engano vem causando confusão. E como foi que isso aconteceu? Quando o rei Acabe, ele estava ouvindo Jezabel, a profetisa de Baal. Ela queria fazer tudo segundo a malignidade e perversidade. Quem foi que Deus enviou? Está lá no livro de Reis. Um espírito se apresentou para Deus e disse, eu vou lá causar confusão. Quando o rei Saul pecou, qual foi o espírito que foi atormentar Saul? Qual foi o espírito? De confusão. A ponto de Davi ter que ir lá tocar harpa. É o mesmo Deus, irmão, que é justo. Quando ele fala com o crente, ele não dá lugar. Deus permite que essas situações ocorram para ver se há um arrependimento. Se não houver arrependimento, vai viver daquela forma. E nós não conseguimos entender que Deus, ele é um Deus de princípios. Você que está aí querendo um relacionamento, você que quer um matrimônio, já buscou de Deus? Já orou a Deus? Já pediu a Deus? Já se fundamentou na palavra? Já foi saber de Deus como é que Ele quer? Já foi buscar? Já foi falar para Ele as características que você quer? Porque você pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu quero assim. Mas faz a sua vontade. Me mostra como o Senhor quer. Que Ele te ame mais do que a mim. Que ela te ame mais do que a mim. Será que a gente faz esse tipo de pedido? Ou será que a gente só vai pela cobiça dos olhos, cobiça da carne? Será que é muito mais fácil olhar e desejar e querer? Amado, a Bíblia é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o nosso fundamento. É por isso que Jesus, ele está aqui. Ele está impresso aqui, aleluia, de forma espiritual. Ele está aqui impresso aqui, é por isso que fala dele de Gênesis a Apocalipse. Jesus está aqui, ele é a palavra. E a palavra, aleluia, e o verbo se fez carne. Qual é o verbo? Quem é o verbo? Desde o princípio, irmão, ele é a palavra. E tudo que se fez foi feito por ele. E Deus fez tudo pela palavra. A palavra é aqui, se fundamente na Bíblia. Para de se fundamentar em conselhos humanos. Para de se fundamentar no que a irmã Joquinha falou, no que Maria falou, no que Joãozinho falou. Vai ler Bíblia e pedir para o Espírito Santo te revelar. Eu ouvi uma palavra dessa forma. É isso, Jesus? Ele vai te dizer se é sim ou se é não. Pai, eu aprendi lá no culto, me disseram que para prosperar tem que ser assim. É assim? Ele vai dizer não. Para prosperar tem que me obedecer. Para prosperar tem que andar segundo os meus caminhos. Ele disse a Josué, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e todos os seus caminhos serão
próspero, está falando de prosperidade. Prosperidade está aliada à obediência. Obedeceu tem bênçãos e sem medidas. Está lá em Deuteronômio 28, você hoje é Israel espiritual. Você é Israel espiritual, tem direito às bênçãos do Senhor. Você faz parte da, aleluia, você é geração eleita. E para receber das bênçãos, você tem que estar alinhado com o Senhor. Porque do mesmo jeito que tinha bênção para Israel, tinha maldição. O problema é que estamos desprezando. Deus não trata, não. Oh, amado irmão, se Deus tratou Israel com justiça, eu e você que somos jambuzeiros. Olha, o que é jambuzeiro? Tem um povo que Deus prepara, santifica para ele, para ser exemplo para o mundo. Aí aquele povo peca. Deus aí envia profeta. O povo não se conserta. Deus pune Israel. Aí vem eu e você, que é enxertado na videira. Romanos 11 vai dizer do enxerto da igreja. Deus para de tratar com Israel e enxerta a igreja. Você acha que Deus não vai tratar a igreja, não? Você acha que Deus não vai tratar a igreja? Ele vai deixar você levando sua vida de pecado do jeito que você quer? Você quer entrar no céu com veste suja e tá achando que vai entrar lá sim? Governando a sua própria vida? Ô irmão, essa é a operação do engano. É as pessoas não entregando o governo da vida a Jesus, não entregam a chave da casa a Jesus. E que casa é essa? A casa é você, morada do Espírito Santo é você, santificada e lavada no sangue de Jesus é você. Se você não entrega a chave da sua casa, a chave da sua vida a Jesus e você mesmo quer governar, vai dar errado. Não se preocupe que uma hora vai bater algo errado aí e você vai se lamentar. Aí você vai querer culpar até Deus, porque é assim que fazem. Deus alerta, exorta, aí fazem o que querem, mas depois voltam lá: Senhor, o Senhor não viu isso? O Senhor não viu que eu ia cair? O Senhor não viu, Pai, que ia ser desse jeito? Ele disse: não, tanto vi que eu te alertei, tanto vi que falei para você que deveria ser feito dessa forma, mas nós não obedecemos, Senhor. Nós somos desobedientes, Pai. Pai, nós queremos fazer nossa própria justiça, Pai. Nós queremos fazer o que queremos, Pai. Aleluia. Aleluia, e é assim mesmo. E aqui eu já aproveito para falar o versículo de hoje, os 2 versículos que Deus me deu nessa tarde para ministrar. Está lá em Isaías 64 que fala, no seu versículo 7, não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois esconde-te de nós o seu rosto e nos deixastes perecer por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Contudo, olha aí, agora vem a outra parte. Contudo, vírgula, Senhor, Tu és o nosso Pai. Veja aqui o profeta está falando que não tem ninguém. Todos pecaram e estão destituídos da glória. Maria pecou, aleluia. João Batista pecou, aleluia. Paulo pecou, Pedro pecou, aleluia. Nós só falamos de Pedro, porque é o mais evidente que toda hora peca. É o que mais faz besteira, mas é o que mais buscou, está vivendo experiências espirituais. Repare que quando o crente começa a viver vida espiritual, tem sempre os carnais que estão dizendo: esse é espiritual demais. Mas Deus é espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o espírito em verdade. Está lá João 4, despreza a palavra, desprezam as bênçãos. Despreza a palavra, despreza Jesus. Se eu desprezo o que a palavra me diz, que eu tenho que andar em espírito, e eu rejeito o Espírito Santo, eu estou desprezando Jesus. E quem despreza não tem como estar na morada eterna. Tem gente que está aqui embaixo, vivendo até na igreja, mas não está entrando no reino de Deus, porque ele mesmo está fechando a porta, rejeitando a graça. Ele pode declarar Jesus como o Senhor da vida dele, pode dizer que Jesus é a salvação dele, mas enquanto ele não se enquadra na vontade de Deus e na palavra, ele está brigando com Jesus. Será que você nunca brigou com Jesus aí não? Faça uma retrospectiva aí da sua vida cristã. Quantas vezes você tentou tomar o lugar de Deus para fazer a sua vontade? Quantas vezes Deus mandou você fazer algo e você não fez?
e se achou melhor do que o nosso Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo que todos pecaram. Quantas das vezes o Senhor mandou os apóstolos e eles brigaram? Quando Tiago e João mandou descer fogo do céu, quando Elias se escondeu, aleluia, aleluia, quando Moisés não quis ir, quando Davi pecou em adultério, quando Salomão foi adorar deuses estranhos, sendo sábio, quando Daniel se prostrou para a estátua de Nabucodonosor, quando eu ministrei que Daniel pecou, teve gente que se assustou, porque se está dizendo que todos pecaram, inclusive Daniel, todos pecaram. E eu não estou aqui para ficar buscando na Bíblia a falha dos homens de Deus, como não estou aqui para ficar buscando a falha dos homens que estão vivendo nesse tempo. Eu oro para que muitos se convertam, aqueles que estão andando nos seus maus caminhos, seja eles grandes, pequenos pregadores, ministros do Evangelho, aleluia, profetas, bispos, apóstolos, que eles possam se converter. Eu não me considero melhor do que ninguém, amado irmão. Amada irmã, eu oro para que esses homens possam achar a verdade. E se eles ainda pregam, aleluia, coisas que, aleluia, desagradam a Deus, eles vão responder a Deus. Agora, não é porque 90%, 70% está pregando uma coisa que eu tenho que pregar a mesma coisa. Eu tenho que ter convicção do que Deus fala comigo. Eu tenho que ter convicção do que o Espírito Santo me traz. Eu tenho que ter convicção daquilo que Ele está me falando na Escritura. Se você não tem convicção, se você fica pulando de igreja em igreja, se nenhuma igreja aleluia, consegue te agradar, talvez o problema está com você. Ah não, tenho certeza que é você que tem que fazer uma autoavaliação. Se a palavra de Deus está dizendo que o Espírito vai nos ensinar todas as coisas, por que recorremos tanto aos homens? Por que não sentamos na nossa varanda e chamamos Jesus? Nós nos chamamos o Espírito Santo para ministrar no nosso coração, para saber o que está errado, o que precisamos consertar, entregarmos as veredas a Ele. Por que não buscamos uma verdadeira comunhão com Deus para saber de fato que ainda precisamos consertar? Ou já se achamos tão, aleluia, tão perfeitos que não precisamos consertar mais nada? Quantas pessoas estão nesse engano? Achando que elas não precisam se consertar mais em nada, que elas já estão mega perfeitas. Você está perfeita nele, porque Ele é perfeito, nele não há pecado, e Ele te santificou, e Ele te comprou. Aí a perfeição, quando a plenitude do Espírito está em você e o perfeito está em você, então nós somos santos nele, perfeito nele, porque da sua carne não sai nada perfeito. Da sua carne só sai ação de injustiça, porque a sua carne é igual a de Ananias, quando diz: vai lá na casa daquele irmão, ele é terrível, eu não vou. Vai lá na casa da sua família, ela é terrível, eu não vou. Vai lá na casa dos seus parentes, eles pisaram no meu pé, eu não vou lá. Mas Deus que mandou você ir, porque tanta desobediência. Mas nós queremos herdar o reino de Deus. Aí a Bíblia está dizendo, aleluia, glória a Deus, os desobedientes não herdarão o reino de Deus. São pessoas que sobem no monte para fazer campanhas. Nada contra, irmão. Cada um vai adorar. O adorador é livre, adorar em qualquer lugar. Mas, poxa, se você passou um tempo se santificando, buscando, por que não desce para obedecer? Porque quando desce daquele lugar santificado ao Senhor, porque não desce do monte para obedecer a voz de Deus? Quando desce, Deus fala: vai perdoar. Não vou perdoar. Sabe quantas pessoas, amém, minha amada, glória a Deus pela sua vida, quantas pessoas precisam verdadeiramente entender que a própria justiça não lhe justifica? Olha o que a palavra está dizendo: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos como barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Aí diz: não te ires demais, ó Senhor, não te lembre constantemente das nossas maldades, olha para nós, somos o Teu povo. Mas por que agora Isaías está fazendo esse clamor? Falando para Deus lembrar do povo, lembrando a Deus que Ele é Pai, lembrando da misericórdia, do amor dEle que é maior do que todas as outras coisas. Porque, aleluia, a Bíblia vai dizer que
havia alguém saindo para praticar a justiça, mas Deus se irou. A Bíblia vai dizer em Isaías 64 que se alegrou o Senhor porque aquele estava saindo para fazer a justiça, mas no caminho ele tem um impacto, porque no caminho o Senhor revela que estava irado com ele. Irado por quê, Senhor? Porque estava praticando a própria justiça. Alguém que pratica a sua própria justiça parou de depender da justiça de Deus. Alguém que quando é caluniado quer fazer o que bem entende é porque esqueceu da justiça de Deus. Alguém que quando é apedrejado quer apedrejar é porque esqueceu da justiça de Deus. Aleluia. Alguém que quer devolver na mesma moeda é porque já esqueceu da justiça de Deus. Porque Jesus disse: se alguém lhe fizer mal, ofereça a sua outra face. Mas ele não está falando de tapa. Ele está falando de algo mais profundo. O apóstolo Paulo ministrou: se o seu inimigo lhe maltratar, dê água a ele, retribua com amor. Não faça a mesma coisa, eu não preciso ser igual a ninguém. A maior prova de amor que nós vamos ter é Jesus revelando quem lhe trairia, que era Judas. Mas Jesus não mudou o comportamento. Jesus não deixou de ser Jesus porque Judas traiu ele. Você não precisa mudar quem você é porque as pessoas lhe traíram, porque lhe apedrejaram, porque foram falsos. Você precisa ser você mesma. Você precisa ser quem Deus lhe chamou para ser. Não precisa ter dualidade de caráter. Basta você ficar na posição e ser quem Deus está lapidando você para ser. Continue a mesma, continue o mesmo. Se Deus lhe chamou, é porque Ele sabe até onde você pode suportar. Se Deus me chamou, é porque Ele sabe até onde eu posso suportar. O problema é que na primeira situação já corremos. Na primeira desavença, nós tomamos para nós mesmos. Não, irmão. Nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos saber o que está por trás daquela vida. Talvez a sua família, aleluia, esteja acorrentada, aleluia, prisões espirituais. Sua família talvez, aleluia, esteja passando por processos espirituais que você talvez desconheça. E que Deus quer operar milagres e maravilhas no meio dos teus. E muitas das vezes quem é o impedimento para que Jesus entre em nossa casa somos nós mesmos. Porque quando Deus levanta um cristão, é Ele que abre a porta do seu lar. É Ele que abre a porta para Jesus entrar. Se eu tenho a minha casa e eu não convido Jesus para entrar, sou eu que estou batendo a porta na cara dele. E quantos cristãos eles realizam isso aí? Eles mesmos são as pessoas que barram Jesus de entrar na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no trabalho. Será que você é um representante de Cristo no seu trabalho? Será que você tem feito a vontade de Deus no seu trabalho, no curso, na faculdade, aonde Ele te enviar? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade em qualquer lugar. Seja a bênção aonde Deus te plantar. Seja alguém que Deus chamou para, aleluia, fazer a vontade dEle aonde Ele te colocou. Amado irmão, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória. Todos precisam se arrepender. Todos precisam se humilhar. Todos precisam deixar. Não sou eu que sou mais santo do que vocês. Não são vocês que são mais santos do que eu. É todos indo para o mesmo caminho. O caminho é a cidade celestial. O caminho é o céu. Mas para chegarmos até o céu tem um caminho de arrependimento. Tem um caminho de perdão, de purificação, de santificação. Tem um caminho onde você deixa as velhas vestes e recebe vestes novas. Tem um caminho até o céu. Aleluia. Não é somente confessar Jesus como Senhor e Salvador, é deixar Ele trabalhar a sua vida por completo. E se não entrega a vida para Jesus, para Ele trabalhar por completo, você, aleluia, não aceitaria nada na sua casa pela metade. Se você hoje recebesse um casamento, você aceitaria um esposo ou uma esposa pela metade? Alguém que vive com você só pela metade? Alguém que quer fazer mais a sua vontade do que a vontade, aleluia, de Deus? Alguém que quer viver mais para si do que para Deus?
Alguém que não entende o que é viver como um casal. Alguém que acorda todas as manhãs e não se preocupa com você. Alguém que não lhe dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Alguém que não vai procurar saber se você comeu ou não. Alguém que não vai saber como é que foi seu dia. Ninguém quer esse relacionamento. E se nós somos noiva de Cristo, não pense você que com Jesus é diferente. Se eu e você somos noiva de Jesus, não pense que com você vai ser diferente. Com você vai ser da mesma forma. Ele não quer um relacionamento incompleto. E se tem um relacionamento incompleto na sua vida com Jesus, está na hora de você agora começar a alinhar. Alinha o seu relacionamento com Jesus. Não, amado, a salvação individual, você tem que alinhar por você mesma. E não deixe de ser alguém que vai abrir a porta dos céus para a sua família, para os seus amigos, para homens e mulheres de Deus que pensam até que já estão encaminhadas para o reino. E muitos estão sem perdoar família, sem perdoar cônjuge, sem perdoar filhos. E a Bíblia vai dizer, se não perdoa, não é digno de perdão. Quantos irmãos estão até lá na igreja, mas não perdoam? Com raízes de amargura, com raízes de rejeição, rejeitam seus irmãos. Mulheres e homens que querem casar, mas já estão com raízes de rejeição no seu coração. Foi rejeitado pelo pai e pela mãe. E todas as vezes que alguém se aproxima com desconfiança, é rejeitando, desprezando as bênçãos de Deus. Quantas pessoas estão na fila para casar? Estão desprezando até os seus varões. Mulheres desprezando os varões, varões desprezando as varoas, porque tem raízes de rejeição. Raízes de rejeição familiar, sentimental, conjugal, sexual. E hoje eu já arranco em nome de Jesus toda raiz de rejeição na sua família, desligando na terra e no céu, na sua vida, aleluia, para que você venha caminhar em nome de Jesus, vivendo a plenitude. Mulheres que estão encarceradas, com essas raízes, prisões espirituais que nem sabem. Quando um homem começa a falar com ela, ela já fica toda receosa, cheia de receio, de medo. Quem é esse? Ao invés de perguntar a Jesus, quem é esse homem que se aproximou de mim? Quem é essa pessoa? É um amigo? É uma amiga? É alguma coisa da sua parte? Não é da sua parte? Não, nós vamos olhar sempre com a natureza humana, com a natureza pecaminosa. É por isso que achamos pecado em tudo, porque se analisamos com a carne, nós vamos ver pecado em tudo. E aí vai entrar o medo, o receio, a insegurança, as dúvidas, e vamos rejeitar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. É por isso que tem gente que não está vivendo a plenitude de Deus na sua vida sentimental, conjugal, sexual, familiar, na sua vida financeira, na sua saúde, porque acaba mexendo em toda a sua estrutura, porque não quer plenitude, não entregam o governo nas mãos de Deus, nem para Ele trabalhar, nem para Ele tratar, nem para Ele libertar e curar, porque acha que na nova aliança, sem confessar pecado, vão ficar diante de Deus guardando pecados ocultos. Amado, Davi ficou com o pecado oculto por um tempo, até que o pecado foi revelado a Natã. Olha, Davi pecou, vai lá e fala para ele. E muitas pessoas estão com pecados ocultos, antigos, pecados que Deus já falou, mas não foram fazer investigação, porque eu não quero saber de eu ser obra, eu quero fazer obra. Quantas pessoas só querem ser obra e não se permite Deus trabalhar, elas não entendem que elas são obra. Se Deus falar assim, para de você fazer, aleluia, aleluia, essas obras por um mês, não, será que foi Deus mesmo? Foi, Deus manda parar, a obra é dele. Enquanto você está parando a obra, Ele está trabalhando na sua vida. Ou você deixou de ser também a obra dele, ou você deixou de ser vaso, ou você deixou de ser instrumento. Um instrumento que está avariado vai passar a sua avaria para o próximo. Um instrumento, um vaso que está danificado, um vaso que está cheio de amargura, que está com rejeição, ele vai passar isso até nas suas ministrações. Ele vai falar desse, aleluia, ele vai jorrar do que ele está cheio. E se o culto é espiritual, ele vai jorrar o que está no espírito. E se tem correntes espirituais, vai ser jorrada no meio da ministração. E em vez de o povo estar recebendo bênção, estão lá embaixo do púlpito recebendo maldição.
Porque se tem alguém que está ali amargurado, ele vai passar amargura para toda a igreja. Toda a igreja vai sair abatida, triste, porque aquele rapaz, aquela mulher, aquele ministro do evangelho está amargurado. Enquanto não arrancar a raiz de amargura e desligar na terra e no céu, em nome de Jesus, vai ficar lá. Pessoas que não se permitem ser tratadas, elas vão maltratar. Pessoas que não se permitem ser curadas, e não é curar de eu passar, aleluia, um gelzinho no seu coração, um gelozinho, não. É você ser tratada espiritualmente, porque se quer viver com Deus, Deus é espírito, então tem que ser tratada de forma espiritual. Quantas pessoas não querem tratamento de Deus espiritual e estão dizendo, não, eu já estou tudo ok, será? Veja quantas coisas Deus já te prometeu e está parado. Quantas coisas na sua casa não aconteceu e está parado e Deus prometeu, só falando. É Deus, ele diz, eu não sou homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. É você que está fora da posição. É você que está em desobediência. É você que não quer ser tratada. Você que não quer ser tratado. Homens que esperam casamentos há muito tempo, aleluia, não recebem. Aí vão lá e escolhem por vontade própria. Porque quando, aleluia, a palavra vai dizer que a esperança tardada enfraquece o coração, está lá no livro de Provérbios. E quantas pessoas, quando o tempo vai passando, ai meu Deus, não acontece, aí vai lá e escolhe. Porque o inimigo começa a colocar os pratos. E a pessoa que já não ora para receber mais nada, não ora para receber da parte de Deus, não acredita mais, fica mais fácil de enganar. Pessoas que andam com, aleluia, insegurança, com dúvidas, com medo, aí que o diabo vai trabalhar para colocar na sua vida coisas ocultas para você receber. Aleluia, pessoas que não querem soltar a mão de ex-cônjuges, que ainda estão guardados nos seus corações, que não desligou aquela relação na terra e no céu, tem que desligar em nome de Jesus. Foi aliançado, você fez uma aliança, você uniu aquela carne ali, mesmo na desobediência, mas uniu. Não está mais com a pessoa e esqueceu de desligar. Está com aquele pacote na vida sentimental. Pessoas que começam um relacionamento, passam 6 meses, 1 ano e terminam, e não sabem por quê. E aí ficam, a minha vida sentimental nunca dá certo. Por quê? Porque nunca passou por um tratamento na vida sentimental, na vida conjugal, na vida sexual. Nunca permitiu Deus entrar. Acha que Deus não é Deus que entra na vida sexual, na vida conjugal. Acha que é Deus só de bênção, de dar carro, de dar piscina, de dar casa com mansão, de dar mansão, uma mansão, né? Na verdade, me perdoe. Só acha que Deus é só de bens materiais. O espiritual ninguém quer tratar, ninguém quer cuidar, ninguém quer receber do espírito, só quer receber da carne. Essa é a igreja carnal que temos aí. A igreja carnal só quer saber de carne, de bênção, dinheiro, bênção. Não querem ser tratada espiritualmente. Você foi gerado primeiro espiritualmente. Você é espírito, alma e corpo. Você foi gerado primeiro lá no ventre de Deus. Foi Ele que te soprou vida. Se você nega a sua vida espiritual, você está negando Deus. Você está negando aquele que te criou. Você quer viver de forma independente. Você quer aplicar a sua justiça. E quando nós aplicamos a nossa própria justiça, nós estamos suscitando a ira de Deus sobre as nossas vidas. Amado, hoje eu estou uma suadeira terrível, glória a Deus. O calor aqui pegou, aleluia, glória a Deus. É Shekinah de Deus, né? Amém? Alguém que não entrega o governo da sua vida na sua totalidade, ela está abrindo espaço, irmão. Por que hoje vivemos apostasia? Porque apostasia é uma forma espiritual de o diabo trabalhar. A apostasia vem com esfriamento espiritual. Se tem uma área da sua vida que não está entregue a Jesus, o diabo vai trabalhar para te esfriar através daquela área. Quantas mulheres estão frias espiritualmente porque não receberam promessas de casamento? O casamento não chegou, o casamento não está do jeito que está, aí começa a se esfriar na fé. Aí vem a apostasia. Aí não creem mais nada. Aí querem abandonar a fé. Porque Deus prometeu, e você foi ver o que está faltando.
Você foi ver se Deus mudou aquele propósito? Você foi ver se Deus não quer mais aquele negócio? Ah, irmão, eu conheço um Deus que rasga reinado. Ele estabeleceu Saul como rei, dentro de um propósito de ser rei. Ele viu que Saul desobedeceu, passou a espada. Você conhece esse Deus que rasga reinado? Você conhece, amada irmã? Você conhece? Deixa eu enxugar o rosto aqui. Aleluia. Me perdoe, viu, minha irmã? Aqui a live é assim mesmo, é de casa. Não tem um mega estúdio aqui. É da parte de Deus. Quem quer receber, vai receber. Amém. Daqui vai para o YouTube desse jeito mesmo, né? E glória a Deus. O importante é fazer a vontade de Deus, né? Se a gente ficar esperando um estúdio, se a gente ficar esperando um lugarzinho arrumadinho para fazer, né, a vontade de Deus, a gente nunca faz. É por isso que muita gente está paralisado, né? Enquanto Deus não me deu isso, eu não faço. Enquanto Deus não fizer aquilo, eu não, eu tô aqui. É com esse celular mesmo, para a glória de Deus. Ele está aqui funcionando, a câmera está aí dando para vocês me ver, está dando para ouvir minha voz, é nele mesmo que eu vou editar, vou mandar para o YouTube. No dia que Deus abençoar com outro melhor, glória a Deus, a imagem vai ficar melhor. No dia que Deus me der uma casa maior, que tiver um lugar para preparar para fazer as lives, também vai ser. Mas enquanto não tem, é na sala de casa, é na mesa mesmo, é com a porta, é desse jeito aí mesmo. E glória a Deus, o importante é obedecer. Eu sei quem me chamou, eu sei quem mandou eu vir. Eu busco todos os dias. Senhor, é para ir? Vá. O problema é quando você não ouve quem te mandou ir. Quantos se enviam? Quantos não são enviados e se enviam? Quantos vão por vontade própria? Quantos vão fazer sua própria vontade? Quantos estão praticando a sua justiça? Quantos levantaram a sua própria obra? Quantos levantaram a sua própria obra e estão fazendo a sua própria obra? Quantos, irmãos? Quantos estão aí fazendo o que querem, da forma que querem? Estão aí fazendo. Estão falando de Jesus. Tem um preço. Naquele grande dia, as obras vão ser provadas. E umas serão de palhas, de madeira e de feno e vão ser queimadas. E pela misericórdia, alguns vão ser salvos. Tem grandes palácios, muita gente. Mas aquilo tudo vai ser torrado. Está chegando o dia do juízo. Está chegando o dia do apocalipse. Está chegando o dia que vai descer pedras de fogo. Está chegando o dia que isso tudo vai ser consumido. E aí a obra vai ficar. Aquele castelo, aquela mega igreja vai ficar. Quem sobe somos nós, irmão. Quem é arrebatado é eu e você, que é a igreja. O arrebatamento é para nós, não é para aquela igreja. A igreja somos nós, não é para aquele templo. Não é para o templo. O templo é só um lugar para reunião. Muitas pessoas têm uma idolatria nos templos. O templo é só um lugar para se reunir. O templo é um lugar onde os irmãos se reúnem para adorar. E glória a Deus se for em espírito e em verdade. Glória a Deus se for o Espírito ministrando através da vida. Glória a Deus se não for o homem controlando o Espírito Santo, querendo controlar, né? Glória a Deus se não for o homem fazendo a sua própria programação. É por isso que vai ter as obras para galardão, de ouro, de prata, de pedras preciosas, homens e mulheres que ganham almas para Jesus, homens que edificam e ensinam, serão como as estrelas. Está lá no livro de Daniel. As pessoas nem sabem quais são os galardões da igreja. Estão tão fundamentadas na lei que não sabem nem o que é para a igreja. Não sabem nem... Aleluia, deixa eu beber água. Aleluia. As pessoas estão tão fundamentadas na lei de Moisés, que elas não sabem nem quais são os presentes da igreja. Não sabem nem quais são os galardões. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 2, Apocalipse 3, vai falar: ao que vencer, eu darei do maná escondido. Ao que vencer, eu darei da coroa. Ao que vencer, eu colocarei como colunas do templo do meu Deus. Está lá. É presente para a igreja. É presente para o resiliente. É o presente para o que persevera.
É presente para o que permanece firme. É o presente para que permanece fiel nos dias de hoje, com tantas ações pecaminosas, com o pecado nos chamando para vivermos no pecado. Quem vencer, eu darei da coroa, eu darei do maná. Esses são os presentes para quem permanece. E o cristão, muitos não sabem quais são os presentes da igreja. Está tão enraizado nas promessas de Israel para a terra prometida, que esqueceu que a promessa da igreja é céu. Israel recebe terra prometida, a igreja recebe céu, cidade celestial, Nova Jerusalém. Os cristãos não sabem nem o que é para a igreja e o que é do tempo da lei. Estão tão misturados lei com graça, lei com evangelho do reino de Deus. Estão tão assim, que não sabem o que é para a nova aliança e o que é para a velha aliança. Eles misturam tudo e querem viver os dois, mas para os judeus está uma expectação de juízo, segundo a palavra de Deus em Apocalipse. Eles, por rejeitarem o nosso Senhor Jesus, eles vão ver, lá em Zacarias diz, aonde foi que suas mãos foram feridas? Foram feridos na casa dos meus amigos. Aonde que ele foi? Quando o povo de Israel verdadeiramente clamar e ver o Messias descendo, ele vai ver as mãos dele transpassadas. E muitos querem viver como israelita. Muitos querem ser amassados como uva no lagar, porque tribulação não foi para a igreja. Aleluia, eu ministrei uma palavra, está aí no YouTube, está aí na página do YouTube aí falando sobre os presentes da igreja. Vai lá, tem um também falando sobre o tratamento da igreja. Vai lá, aprende mais um pouquinho. Aqui a gente cresce na graça e no conhecimento todos juntos. Vai lá e vê quais são os prêmios para a igreja. Quais são os presentes que Jesus entregou. Aleluia. Vai lá, aproveita e compartilha com os irmãos que precisam conhecer o que é que a igreja recebeu. Nós não somos israelitas, nós somos igreja. Nós éramos gentios, nos tornamos igreja. Igreja, me perdoe, está lá em Romanos 11, nós somos enxertados, nós somos jambuzeiro. Igreja tem direito à premiação da igreja. Cidade celestial, Nova Jerusalém. Corpo glorificado, como de sol, como de estrelas, como da lua. O povo nem sabe os tons de glória que vão estar recebendo quando o corpo for glorificado, igual de Jesus, que ultrapassou a parede. Estão tão terrenos que não sabem dessas pérolas que poucos ministram. Porque está igual as músicas. Me perdoe falar assim, mas o povo de hoje está vivendo igual as músicas. O que aconteceu? Antes nós tínhamos diversidade de letras, de músicas mundanas, E tinha para todo gosto. Hoje em dia não. O cantor de sertanejo, ele está tendo que cantar pagode. O cantor, aleluia, glória a Deus, de forró, está tendo que cantar funk. Porque eles estão tendo que se adaptar para poder não perder. Não perder o quê? Público. E a igreja está assim. Aleluia. As denominações estão assim, buscando agradar, buscando fazer do jeitinho que não venha. Não pode falar isso aqui não. Se pregar isso aqui, vai sair, gente. Deixa sair. Fica quem quer. Amado, naquele tempo que Jesus estava aqui, as pessoas iam até Jesus. Vai quem quer. Hoje não. A gente quer fazer das denominações boate para chamar jovens. Aí o jovem que chega ali nas drogas, ele continua nas drogas, porque ele não encontrou Jesus, ele encontrou uma boate dentro da igreja. Me perdoe, mas é a verdade. Ele foi para a igreja se divertir, parecendo que ele estava no mesmo... Aí qual a diferença que ele vai ter na vida dele, de entendimento, que no mundo é de um jeito e na igreja é de outro? Porque se na igreja eu estou tendo que adaptar para receber jovem, é porque eu estou dizendo não, eu tenho que me adequar ao padrão desse mundo para que os jovens venham para a igreja. A Bíblia diz, não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas a igreja faz diferente. A igreja quer se adaptar. A igreja quer fazer eventos para que mães vão lá, pais. Meu Deus! Amado irmão, me perdoe. Se Jesus é o nosso mestre,
se Ele é o nosso guia, se Ele que temos que seguir, se dele vem a doutrina, se dele vem todas as coisas dele, por Ele e para Ele, eu tenho que saber dele. E não fazer o que o meu coraçãozinho quer. E não fazer do jeito que eu quero. O problema está aí. Jesus não fez nada disso. Ele é o exemplo, irmão. Ele é o exemplo. Ah, não, mas naquele tempo de Jesus não dava para... Oh, amado, as riquezas de Roma, irmão. Jesus sendo Ele Deus, qual era a dificuldade que Jesus tinha para entrar lá e usar do palácio de Roma? E para viver no palácio, Jesus nasceu, aleluia, em uma estrebaria. Olha a humildade de Jesus, nos mostrando humildade o tempo todo. Ele diz: seja mansos e humildes de coração. E nós só queremos grandeza, só grandeza. Nenhum momento o crente para ver o que está te faltando de humildade. Eu te convido essa noite para ver o que te falta de humildade. Para ver se você não está tão soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante, egoísta, avarento. Já lance isso fora da sua vida em nome de Jesus. Repreenda isso, lance na cruz, porque é pecado. Se isso está tão aflorado na sua vida, Satanás, ele só sentiu no coração o desejo de tomar o trono. Ele era orgulhoso. E muita gente está achando que orgulho é algo natural. Repreenda isso em sua vida, irmão. A soberba precede a queda. A Bíblia está lá advertindo em vários versículos sobre orgulho, soberba, altivez, prepotência. Quem é soberbo, quem é prepotente, dizendo que não é característica de Deus. O que Deus é amor, justiça, fiel, compassivo, longâmino. Olha as características de Deus e olha as características que o crente quer. Bate no peito: eu sou ciumento mesmo, eu sou arrogante mesmo, eu sou assim. Tudo que é contrário, ele ainda bate no peito para dizer que é. E ainda diz: não, eu sou filho de Deus, então está precisando mudar. Nós precisamos nos converter todos os dias e sair da velha natureza e pedir para Deus trazer à existência a nova natureza. Porque aquela que você desceu as águas permanece aí. Somente pelo Espírito Santo. E se você não foi batizada pelo Espírito Santo, eu oro agora com imposição de mãos: receba o batismo do Espírito Santo na sua casa em nome de Jesus. Porque se tiveres fé, verá a glória de Deus. Não precisa você estar aqui do meu lado para você receber o batismo com o Espírito Santo. Receba aí. O soldado romano, quando foi até Jesus, ele diz: eu conheço de autoridade. Aleluia. E se você reconhece a autoridade de Deus que está sobre a minha vida, se você reconhece Jesus na minha vida, agora você está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Você está recebendo os dons do Espírito. Os dons do Espírito descendo sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Receba o dom de falar em línguas estranhas. Receba o dom, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Jesus, aleluia, 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 glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba os dons do Espírito Santo, aleluia. Receba os dons de profecia, de visão, aleluia, de sabedoria, aleluia. Receba os ministérios de Jesus que já estão sobre a sua vida. Talvez você está aí, não sabe nem quem é uma pastora, um pastor, aleluia, não sabe quem é um evangelista. Os ministérios de Jesus são 5, aleluia, evangelista, é pastor, é mestre, é profeta e apóstolo. Muitos nem sabem que tem apóstolo nesse tempo, só acham que foi naquele tempo lá. Jesus, quando inicia o ministério dele, ele sai colocando uns para apóstolos, outros para profetas. Ele diz lá no livro de Efésios capítulo 4, tem apóstolo até hoje. A unção não só foi no tempo de Pedro, não. Ô povo teimoso, que quer fazer a sua vontade, por não reconhecer Deus na vida do próximo, é mais fácil dizer que ele não é. Tem apóstolo até hoje. A unção não só foi para Pedro, Tiago, João, não. Sabe por quê? Quando Judas saiu, dentre eles ungiram o outro. Quando Paulo já foi, já depois ungido também. Não parou em Paulo, não. Eles continuaram, o ministério apostólico continuou. Quem tem os 5 ministérios na sua vida, recebe o ministério apostólico. Tem gente que já é profeta, é evangelista, tem os 5 ministérios na vida. E esses 5 ministérios representam o apostolado. É a fundamentação de Cristo na sua vida, para que você edifique outras vidas. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 4, isso é necessário para a edificação do corpo de Cristo, até que ele chegue na estatura, aleluia,
para a edificação. Aí muitos dizem, não tem mais essas unções não, então não tem a de pastor, não tem a de evangelista. É mais fácil eu não reconhecer a de apostolado, mas reconhecer a de pastor, porque é menor, né? É porque tem uma menor, eu reconheço. Essa de pastor eu reconheço, tem muito pastor. Essa daqui eu reconheço. A de profeta eu também reconheço, mas não sabe nem as escalas de unções. Deus, quando ele chamou alguém para apóstolo, logo abaixo está o profeta. Ou seja, tem gente que recebe o chamado profético e se denomina profeta, mas se disser você é um apóstolo, eu apóstolo não. Como assim? Se você só está um passo do apostolado? Porque abaixo dos apóstolos estão os profetas, abaixo dos profetas estão os evangelistas, e aí vem mestres e pastores. O pastor está lá embaixo e ninguém nem sabe. Na ordem de unção, se você for lá olhar no livro de Efésios, vai ver lá que o primeiro ministério é pastoral. Mas as pessoas valorizam tanto o ministério pastoral e desprezam os outros. Aí é mais fácil, quando vê alguém ungido apóstolo, isso é apóstolo nada. E tem apóstolo só foi no tempo de Jesus. Ô, crente carnudo, vai buscar do Espírito Santo se tem apóstolo nos dias de hoje. No dia que você deixar de ser carnal e ser espiritual, o Espírito Santo te responde se tem apóstolo ou não. Se tem apóstola, tem na Bíblia lá, apóstola Júnia. Aí vão desprezar, não tem apóstola não, apóstola, só tem apóstola, aleluia. Aí se eu disser aqui que a Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos, não, ela quis, amado irmão, a Maria Madalena era a mulher que organizava, segundo alguns estudiosos, ela que escrevia, porque os apóstolos não tinham ainda essa ciência, então ela escrevia muita coisa. E tem gente que nem sabe disso. Mas é mais fácil desprezar a mulher, né? Pisar no ministério feminino, né? Como se a mulher não tivesse autoridade. Aí a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata tanto o homem quanto a mulher da mesma forma. Ah, mas tem profetisa, né? A mulher é profeta, mas não é apóstola não, né? A mulher é profeta, mas não é pastora. A mulher é pastora, mas não é profeta. Olha que confusão. Eu aceito um ministério, mas não aceito o outro. A igreja precisa realmente ser vivificada. Nós precisamos de um avivamento verdadeiro, de um avivamento para resgate de almas, de um avivamento para resgate de vidas, de um avivamento para transformação de vidas, para o drogado largar as drogas, para o enfermo ser curado, para o cego enxergar, para o mudo falar, para o surdo ouvir. Aleluia, nós precisamos começar a ver testemunhos de pessoas que foram curadas no nome de Jesus, para esses povo que é incrédulo passar a crer que Jesus cura até hoje. Aleluia, se você entrou aqui com alguma enfermidade, eu já declaro cura na sua vida, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, isso, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Se você entrou aqui com dor de cabeça, aleluia, repreenda essa dor de cabeça agora, em nome de Jesus, anulando na sua vida, em nome de Jesus. Se você entrou aqui com enxaqueca, eu agora anulo toda a opressão maligna sobre a sua mente, em nome de Jesus, e já lanço fora essa dor de cabeça no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus para curar até hoje. Mas só quem recebe, quem crê. Se não crê, não vê a glória de Deus. Pai, eu já te louvo e te agradeço por essa palavra. Que nós sejamos um praticante da sua justiça. Mas a prática da sua justiça só vem mediante ao Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito na hora de ofertar. Que nós venhamos ouvir a voz do Espírito na hora de, aleluia, de visitar um irmão. Que nós venhamos ser praticantes da sua justiça, Deus. Porque a justiça só é praticada mediante ao Espírito Santo. Jesus disse, não me chames de bom, porque só Deus é bom. E muitos se consideram bom esse tempo. Não, eu faço bem. Muitos estão como jovem rico, cumpridores da lei. Cumpre a lei, mas não sabe que estão debaixo da escravidão. Aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer que a lei, por sua fraqueza e inutilidade, não aperfeiçoou nada. Se você vive, aleluia, no livro de Tiago vai dizer, se você transgride um ponto da lei, você é transgressor de toda ela. Ou seja, se você não cumpre um mandamento, você já é transgressor. Tem gente que, aleluia, não guarda o sábado, mas, aleluia, mas é um dizimista fiel, mas transgride o sábado.
Tem gente que não dizima, mas guarda o sábado. Aí também está transgredindo. Tem gente que guarda o sábado e come carne de porco. Está transgredindo a lei. Olha quantos fundamentos tem na lei e quantas transgressões você já tem feito. E não se esquecendo que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da ira de Deus. Porque a lei não se sujeita à lei de Deus. Porque, aleluia, aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, estão debaixo da carne, porque a lei revelou o pecado, e o pecado na carne. Então quem está se segurando na lei, está se segurando do pecado. A palavra de Deus vai nos trazer em diversos versículos o entendimento sobre a lei e a graça. Cabe a você avaliar, se permitir ser espiritual, se permitir buscar da parte de Deus. O que é que você tem vivido? É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? É o caminho? É a verdade, é a vida? Porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8 que quem vive pelo Espírito tem vida e paz. Se você está vivendo a vontade de Deus, você está em paz. É por isso que eu não me sinto obrigado a nada, porque eu só sou obrigado àquilo que Ele me manda fazer. Mas não por obrigação, porque Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não venho aqui por obrigação, mas venho porque eu tenho o dever de pregar o Evangelho. E por ter o dever de pregar o Evangelho, eu venho para pregar a verdade. Porque Isaías vai dizer, né? Envia-me a mim. Mas o Senhor diz: quem irei de enviar, se não há quem pregue a verdade? Se as pessoas não querem tocar em pontos, e muitos até já sabem, aleluia, que a graça não se submete à lei, mas querem pegar pontos da lei para não perder seguidores. Querem pegar pontos da lei para não perder, aleluia, membros das suas igrejas. Não querem falar porque sabem que vão perder dizimistas fiéis. E agora vão ter que viver de ofertas. E sabe que vivendo de oferta, você não vai poder meter a mão no bolso, porque praticamente, quando você fala sobre o dízimo, é uma obrigação. A pessoa tem que dar obrigatoriamente todo mês. E ela acha que dessa forma ela obriga a Deus, ou seja, ela coloca o dízimo maior do que Deus, porque ela entende que toda vez que ela dá, Deus é obrigado a dar a ela. Ela entende que toda vez que ela faz, Deus é obrigado a fazer por ela. E não, Deus faz porque Ele quer. É porque a gente quer colocar Deus debaixo da própria lei dele. É como se fosse nesse tempo ainda, no tempo de Jesus. Queremos submeter Jesus à lei. Queremos submeter Jesus a Ele guardar o sábado. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. No sábado eu vou curar o homem da mão mirrada. No sábado eu vou fazer milagres e prodígios. Porque quando chegaram diante dele, os líderes religiosos disseram: é mais fácil perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Nós não estamos tão diferentes daquele tempo. Nós estamos continuando a desprezar o sangue de Jesus, como diz lá no livro de Hebreus capítulo 10. Nós continuamos a profanar, porque quando desprezamos a graça, desprezamos também o nosso Senhor Jesus e tornamos o sangue dele profano. O sangue dele que é santo, nós tornamos ele profano. Pai, nessa noite eu peço por sabedoria. Peço-te, Pai, que o Senhor venha nos mostrar a sua verdade, porque diz a tua palavra: e conhecedes a verdade vos libertará. Quantos estão escravizados na mente, Senhor? Que o Senhor nessa noite venha quebrando grilhões na mente, grilhões de vícios, de opressões malignas, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que estão acorrentadas, Senhor, na vida sentimental, conjugal, por raízes de rejeição, aleluia, por raízes de amargura que já são quebradas agora, em nome de Jesus, desligado na terra e no céu. Pai, quantas pessoas estão dando lugar aos ciúmes e à possessividade, Pai, dando lugares a espíritos obsessores, e no nome de Jesus eu já dou a ordem: espírito obsessor, parte em retirada dessa vida agora, em nome de Jesus. Quantos, Senhor, não sabe que quando dão brechas para um sentimento perverso, vai dando legalidade no mundo espiritual para espíritos malignos estarem operando nas suas vidas, Pai? Oh, Senhor, que o Senhor possa, aleluia, a cada dia nos mostrar a sua verdade. Eu não trago aqui a minha verdade, eu trago a tua verdade, Pai. A tua verdade impressa na tua palavra. Muitos vão até questionar a tua palavra, Pai, mas aí já não cabe a mim, eu não sou juiz da vida de ninguém, Pai.
Eu não sou o juiz, Pai. Na verdade, eu recorro a Ti, ó Deus, que é o meu advogado. Tu és o meu advogado fiel, Pai. E eu não tenho que provar nada a ninguém. Tudo que eu prego está de acordo com a Tua palavra. Eu já Te glorifico e Te exalto, Jesus, por ter me dado forças para chegar até aqui. O Senhor me disse o quanto seria difícil vir aqui ministrar o Evangelho. Porque aqui, aleluia, pessoas iriam se levantar, pessoas iriam me caluniar, pessoas estariam me vigiando para saber como eu falo, como eu ando. Mas que seja feita a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Porque na Tua cruz o Senhor já levou todo medo, receio, insegurança, dúvidas, incertezas. Aleluia. E que nós possamos a cada dia entender que se o Senhor já levou sobre si, eu não tomo posse de nada disso, Pai. Oh, Senhor Jesus, a minha reputação foi entregue a Ti na cruz. Que reputação eu teria, Pai, se eu não viesse aqui para Te representar e falar em Teu nome? A minha reputação foi entregue a Ti lá na cruz do Calvário, porque eu morri contigo e nasci contigo. Eu não tenho que ter mais preocupações com reputação, Pai, do que vão falar, do que vão julgar, do que vão apedrejar. A minha reputação foi entregue a Ti, Pai. Até amigos vão querer julgar, familiares. Aleluia. Muitos irão se levantar para dizer: essa obra não é de Deus. Porque quando se prega a verdade e vai contra aquilo que a maioria acredita, é como um comercial onde uma TV é vendida com o software mais atualizado. Mas se tiver 10 pessoas que disser: rapaz, eu conheço de eletrônico, e eu identifiquei que esse eletrônico, por mais sofisticado que ele seja, tem avarias, tem defeitos, tem coisas que precisam ser retiradas. Assim também, Senhor, é no Evangelho. Quando muitos já acham que já sabem e que já são cheios de si mesmo, e quando recebem a verdade, fica cada vez mais difícil de a verdade penetrar em seus corações. A Tua palavra é como uma espada que divide juntas e medulas e vai até o mais profundo e nos mostra a verdade. Mas desde quando tem um coração que não está endurecido para Te ouvir? Desde quando tem um coração receptivo, Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ouvir Sua exortação, ouvir Sua profecia, ouvir tudo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Pai. Quando abrimos o nosso coração, o Senhor traz a verdade e nós somos libertos. Quantos até hoje estão escravos do álcool? Porque tem tantos comerciais dizendo que álcool é bom. Mas nós que já somos livres em Cristo sabemos o quanto o álcool ele é viciante e o quanto ele dá brecha para espíritos malignos atuar. Mas quantos ainda querem beber? Quantos até cristãos estão bebendo, dizendo somente um copo de vinho, Pai? Mas que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, possa estar libertando eles, porque um abismo chama outro abismo. E eu não sou aqui o juiz da vida de ninguém, Pai, mas o Senhor, aleluia, é aquele que sonda os rins e os corações, Pai, para dar a cada um segundo as suas obras. E cada um vai ter que, aleluia, se dobrar diante de Ti, quer queira, quer não. Se não se dobrar aqui, vai ter que se dobrar lá, para salvação ou condenação. E glória a Deus que seja para a salvação, Pai. Pai, nessa noite eu Te peço que abra os nossos olhos espirituais cada vez mais, abra o nosso coração para receber, para testificarmos da Tua palavra, para investigarmos, sermos como os bereanos que investigavam todas as palavras que eram ministradas, Pai. Ao receber algo da parte de Deus, que ao invés de confrontar a pessoa que está ministrando, fosse buscar do Seu Santo Espírito, aleluia, buscar da Tua palavra, se aquela palavra é a verdade, se está sendo ministrada a verdade, e que a incredulidade não venha fazer parte do nosso meio, Pai, para que muitos possam ser curados no Teu santo nome. Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ó Senhor, nessa noite eu Te peço, para aqueles que ainda não estão perdoando, que passem a perdoar. Para aqueles que não se perdoam, que passem a se perdoar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se você não é digno de perdoar, não é digno de receber perdão. E se você não pode amar o seu próximo, se você não perdoa a si mesmo. E que nessa noite você venha pedir perdão a Deus. Mulher, você que está aí querendo casar e que acha que homem não presta, aleluia,
Se homem não presta, você se esqueceu que Jesus, ele se fez homem. Ele se fez carne. Então ele também entrou na sua lista. O seu pai, os seus irmãos. Quantas pessoas deixam o engano entrar no coração e passam a viver conforme a moldura desse mundo, dizendo que homem não presta, mulher não presta. Talvez foi o seu dedo. Talvez não, tenho certeza, as suas escolhas levou você a esse caminho. Que vocês possam perdoar os cônjuges que passou pela sua vida, ex-namorados, ex-cônjuges, ex-namoradas, ficantes. Hoje nós temos diversos tipos, de relacionamentos, desde o ficar, o namorar, ao noivar, mas Deus estabelece casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. Ele não diz, passe um tempo provando, para saber se essa menina é boa, para aí depois você casar. Não, Deus já estabelece um matrimônio. Veja como foi na vida de Rebeca e na vida de Isaac. Escolha direito. Escolha com base em Deus. Escolha com discernimento, com sabedoria. Escolha através do Espírito Santo. Aliás, eu vou lhe dar um conselho melhor. Deixe o Espírito de Deus lhe conduzir nessa escolha, porque a vida sentimental é algo tão, é algo tão sensível que você não deve estar permitindo que qualquer pessoa acesse a sua vida sentimental. Porque da vida sentimental vem um estrago na vida conjugal, na família, na vida sexual, nas finanças, na saúde. Olha quantas áreas é tocada a partir de um simples relacionamento e que hoje é tratado, principalmente no nosso país, com tanta indecência. Relacionamento é tratado com tanta imoralidade, com tanta prostituição através das novelas, através dos próprios artistas, dos programas sensuais, sexuais, programas que tratam de ex-relacionamentos, programas que judiam da palavra de Deus. E se o cristão hoje, ele não se coloca na posição, ele também faz a mesma coisa sem perceber. Pai, que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, possa, arrancar essas vestes do pecado e com pecado e colocar vestes novas sobre as nossas vidas, Pai. Ó Senhor, se tem alguém aqui que ainda não te confessou como Senhor e Salvador e se sentiu tocado pelo teu Santo Espírito, que ela declare na sua casa que o Senhor é Senhor e Salvador da vida dela. Que ela declare que o Senhor veio em carne e que o Senhor passe a morar neste coração, Pai. E que ela seja batizada pelo teu Santo Espírito, Pai. Pai amado, eu te peço, Pai, que o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida para não sair nunca mais, porque sabemos que estamos nos últimos dias, nas últimas horas. E que após o tratamento da tua igreja, o Senhor venha arrebatá-la, Pai. Então quem permanecer fiel receberá a coroa da vitória, Pai. Quem permanecer firme será colocado como coluna do teu templo, Pai. Quem permanecer firme será salvo, Pai. Quem não negar o teu nome, Pai, será salvo, Pai. Oh, Pai, te clamamos essa noite para que homens e mulheres de Deus sejam levantados no meio desse Brasil, jovens, crianças cheias do Espírito Santo, Pai, para que sejam usados, Pai, no meio desse povo que precisa se converter, Pai, no meio da nossa família, dos nossos amigos, no nosso trabalho, Pai. Levanta mais homens e mulheres de Deus, Senhor. A seara tem sido grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que querem andar em espírito, poucos é aqueles que querem fazer libertação, poucos é aqueles que querem meter mão no arado, poucos são aqueles que querem verdadeiramente se lançar aos teus pés para fazer a sua vontade. Mas eu creio em um Deus que levanta, porque todas as vezes que os apóstolos oravam, o Senhor ouvia as orações dele e o Senhor fazia infinitamente mais, Pai. E como um servo teu, um filho teu, nessa noite eu clamo a Ti, para que o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus nessa nação, cheias e cheios do Espírito Santo, para que seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pelo pão, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha usar homens e mulheres de Deus para recorrer, Pai, para socorrer, na verdade, as viúvas, os órfãos, os necessitados, Pai. Que sejamos, praticantes da sua justiça em meio à nossa nação, Pai. Aqueles que têm muito, venham partilhar com aqueles que têm pouco.
Que nós sejamos verdadeiramente ministros da justiça, ministro do Evangelho, porque o que o Senhor mais cobrou lá em Malaquias não foi dízimo, foi a justiça. O que o Senhor mais cobrou em Mateus 23 foi a justiça, que estava sendo corrompida. O Senhor falou do endro e do cominho que eles até ofertavam, nos trazendo a realidade que dízimo nunca foi dinheiro e sim alimento. E até como muitos iam ofertar em dinheiro, eles trocavam o dinheiro por alimentos para abastecer a tribo de Levi. Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Traz o verdadeiro entendimento, Pai. E que nós possamos entender, aleluia, a real necessidade dos nossos irmãos, a real necessidade dos necessitados, dos pobres, das viúvas, a necessidade daqueles que estão congregando ao lado de pessoas que estão passando fome, com luz para cortar, e que muitos estão até na igreja e não estão vendo, e vão ali somente pensando, aleluia, em ofertar no templo de pedras, enquanto o templo do Espírito morre, enquanto os irmãos morrem de fome. Pessoas morrem sem conta de luz, morrem nas sarjetas, são o corpo de Cristo, são pessoas que receberam o Espírito Santo, estão aí às mínguas, Pai, porque as pessoas preferem colocar o seu dinheiro lá nas pedras, porque acham que nas pedras o Senhor vai devolver, esquecem de acrescentar a misericórdia, porque o Senhor cobrou lá em Mateus 23 a misericórdia. E quantos estão negando a misericórdia ainda neste tempo, Pai, realizando as suas próprias justiças, porque eles vão debaixo da obrigação praticar as suas próprias justiças. Eles não conseguem ouvir a voz do Teu Espírito, Pai. Tira, aleluia, os comichões dos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Limpa os ouvidos espirituais desse povo, que precisa entender que ele pode sim ofertar no lugar onde ele congrega, mas ele não pode esquecer, aleluia, que existem pessoas escravizadas pela fome, e que precisam sim receber ofertas, donativos, cestas básicas, pessoas que precisam de um alimento, e que muitas das vezes nós, como ministros da justiça, nós que fomos levantados como sacerdotes da tua casa, sacerdotisas, Senhor, e temos negado para viver nos luxos, regados de abastança, e vendo que os nossos próximos não estão recebendo nada, passando fome, necessidade, pessoas com poucas roupas, que não tem nem, aleluia, nem 5 pares de roupas, Senhor. Ó, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, abre o coração, Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, para que eles venham sentir a dor do seu próximo, para que durante as suas orações eles venham sentir o seu próximo, Pai. Eles venham sentir, Senhor, as dores de quando eu clamo a Ti. O Senhor me faz sentir as dores de muitos, Pai. O Senhor faz me sentir a dor do necessitado, daqueles que estão, aleluia, tomando chuva, Pai, sem um cobertor, Pai. E muitas das vezes eu não tenho para fazer, Pai, mas eu digo, se eu não tenho nas mãos, eu tenho em oração. Se eu não posso ir, se eu não tenho aqui, eu vou fazer em oração, Pai. Mas que o Senhor possa tocar no coração daqueles que têm, daqueles que têm muito nos seus guarda-roupa e não querem se desfazer nem de uma peça de roupa, Pai. Estão tão apegados aos bens materiais que não querem, só querem ter mais. Enquanto o Senhor diz na tua palavra que se te pedirem uma túnica, dê até a outra. Enquanto o Senhor enviou os apóstolos, os verdadeiros, aleluia, que te servem até os dias de hoje, foram sem nada nas mãos. Quantos cultos, Senhor, nós vamos e não nos oferecem nem um copo de água, Pai. Quantas lives são feitas aqui, Pai, e o Pix não está impresso aí, aleluia. E glória a Deus por isso, porque eu não estou aqui para pregar, para receber. Há quanto tempo eu venho fazendo as lives, pregando o seu evangelho. E glória a Jesus, eu nunca, aleluia, vim aqui pedir para que ninguém botasse nada na minha conta, porque é por amor a Ti, Pai. E que muitos sejam levantados. Eu não falo aqui por minha glória, Pai, é para a sua glória. Mas eu oro a Ti que muitos sejam levantados assim, Pai. Porque a Tua palavra fala que quando, aleluia, aquele que estava servindo a Eliseu foi pegar as moedas de Naamã, ele também adquiriu lepra. Foi uma das palavras que o Senhor me entregou logo no início da minha caminhada cristã. Que de graça recebeste, de graça dá, eu não tenho que cobrar nada para pregar o evangelho. Quantos têm cachê altíssimo?
Quantos fazem congresso e cobram preços exorbitantes, Senhor? E o povo vai lá correndo e desvaloriza os irmãozinhos, os pequeninos, quando lhe entregam uma mensagem, quando lhe falam uma palavra da parte de Deus. É porque não está de terno e gravata, é porque não está em grandes púlpitos, é por isso que não recebem, Senhor. É porque os seus pequeninos estão igual a Davi, Pai. Aleluia. Mas quando as profecias se cumprem, eles dizem: tu és profeta, tu és homem de Deus, porque Deus te usou e realmente aconteceu. Eles só creem quando acontece, Pai. Enquanto está ali, aleluia, ministrando a sua palavra sem pedir nada em troca, são desvalorizados, são marginalizados, assim como os antigos apóstolos, Pai. Mas que o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e que eles venham viver segundo a tua vontade. E que se for de receber a oferta, que receba da parte de Deus, e não da parte do homem, e não para ser comprados, porque eu não estou à venda. Eu não vou me vender para pregar outro evangelho. Eu não vou, aleluia, me corromper para pregar outra coisa. Eu não vou me dobrar a homens para fazer o que eles querem. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Foi para isso que o Senhor me enviou, para pregar o evangelho do reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é, aleluia, a salvação para aqueles que creem, Pai. Obrigado, Senhor. E que homens e mulheres, adolescentes, crianças sejam levantados com esse mesmo intuito de pregar o evangelho a toda criatura, porque foi uma ordenança do Senhor Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Não é um ordenamento para apóstolos, para bispos, para profetas, para, aleluia, para diáconos, para pastores. É para todos os filhos de Deus. E de pregar o evangelho no ônibus, e de pregar o evangelho no escritório, e de pregar o evangelho na academia, e de pregar o evangelho na praia, e de pregar o evangelho em todo lugar onde você estiver, e de pregar o evangelho. Que o Senhor venha nos sustentar, Pai. Que o Senhor venha nos dar força, venha afirmar os nossos pés, cingir com o cinto da verdade, cingir, aleluia, com a couraça da justiça, o capacete da salvação, com a sandália do evangelho, o escudo e a espada. Que o Senhor venha nos cobrir com o seu sangue santo nas áreas celestiais, para que possamos resistir ao dia bom e ao dia mau. Em nome de Jesus eu já te louvo e te agradeço. Surimaná, sore cantaramaná, surimanai. Shuriba, suri cantaramana, surima, xerimanás. Que todo levante venha cair por terra, isso em nome de Jesus. Que toda opressão maligna venha cair por terra em nome de Jesus. Aleluia, assim como o diabo tentou Jesus, reba, suri cantaramanaço, no deserto, ele tem tentado que todo laço e embaraço venha cair por terra nas nossas vidas em nome de Jesus. Remaná, suri cantaramana, surimanaço. Que toda retaliação venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda opressão maligna, porque Golias também, ele durante 40 dias oprimiu o povo, e toda opressão venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, que toda palavra contrária venha cair por terra em nossas vidas em nome de Jesus. Nós lançamos fora toda palavra de rejeição, Pai. Toda palavra contrária, toda palavra de maldição contra as nossas vidas, nós a abatemos agora em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Eu já anulo agora em nome de Jesus, Pai. Pai, já consagramos a Ti todo o nosso ser, a nossa mente, a mente de Cristo. Guarda o nosso coração em Ti. Guarda os nossos pés para que não vacile. Guarda os nossos lábios para não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, cinge os nossos ouvidos com Teu sangue. Purifica os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E em nome de Jesus eu já Te louvo e Te agradeço. Amém. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios 15, aleluia, aleluia, glória a Jesus, oh glória, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E a igreja diz, amém. Eu desejo a vocês uma boa noite, que toda dor venha cair por terra, que toda inflamação venha cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia, que toda paixão venha ser lançada na cruz, porque Deus é amor, não é paixão, aleluia. Deus é amor, não é paixão. Que você comece a cravar a paixão na cruz e pedir para Ele colocar amor no teu coração, colocar vida no teu coração.
Pai, troca coração de pedra e coloca coração de carne em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço essa noite. Aleluia. Cirurgias de coração, Pai. Coloca o coração novo nesse teu povo, Pai. O Senhor disse que colocaria, aleluia, um novo coração, um coração de obediência. Que toda obstinação e rebeldia venha cair por terra em nome de Jesus. Toda idolatria venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Nós desligamos toda rebeldia, Pai. Toda obstinação e toda idolatria aqui na terra e no céu em nome de Jesus, Pai. Para que nós possamos ter cada dia mais comunhão contigo pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. Tenham a todos uma excelente noite. Em nome de Jesus.